Pessoal, boa noite! E já aproveita, dá o teu like, compartilha, porque hoje a gente vai ter... Gente, hoje a Mestra Val não vai nem falar quase nada. A Mestra Val vai entregar esse programa para esse rapaz maravilhoso que está aqui, nosso querido e amado Marcos André, do canal Espiritualidade Estelar. Ele vai dar uma masterclass para vocês sobre energia sexual. Muito importante, tá bom? E se inscreve no canal e segue também o canal Espiritualidade Estelar, tanto no Insta quanto no YouTube, tá bom? E beba muita água para fazer limpeza. E no finalzinho, a gente vai fazer a aplicação do bastão plasmático e a energia do reiki aí para vocês. Marcos, canal aberto para você, tem um portal de luz aí para você falar sobre essa energia maravilhosa. Bora lá. Vai ser uma maravilha, pessoal. Val, gratidão. Segue lá a gente no canal Espiritual da Estelar. Hoje nós vamos falar sobre a nossa dotação criadora, que é a energia sexual, né? E como a gente precisa compreender que todos os chakras representam mestrias de níveis conscienciais que a gente tem que adquirir e que a mestria dessa energia mais básica, ligada à experiência material, é fundamental nessa caminhada evolutiva, tá bom? O tema da nossa live de hoje é assumindo a dotação criadora, a energia sexual. Eu gosto de trazer, quando a gente fala disso, a analogia do crescimento da árvore. Quando a gente planta uma semente, ela primeiro vai desenvolver as suas raízes, depois vai vir um caule. Quando ela torna-se uma árvore frondosa, ela vai frutificar. E essa analogia, ela é muito similar à experiência encarnacional humana, porque o processo ascensional humano, ele passa por todos os nossos centros energéticos. Todos os chakras são portais da ascensão, são qualidades frequenciais e vibracionais que precisam ser desenvolvidas dentro dessa experiência. E aí alguns amigos podem estar nos perguntando aqui, o que são os chakras? Então a gente vai fazer uma breve revisão. Uma coisa que a gente precisa compreender é que a principal entrada de energia, de prana, de vitalidade do nosso corpo é a respiração. Quando nós respiramos, ocorre um movimento psíquico, onde duas energias essenciais à nossa sustentação são manipuladas. As energias espirituais sutis, que adentram pelo topo da cabeça, e as energias telúricas, as energias ligadas ao processo da Terra, ao magnetismo terrestre, que adentram pela planta dos pés, pelo chakra básico. Isso forma um campo toroidal áurico. Então, esse movimento respiratório psíquico forma em nosso entorno um campo energético. E aí o que acontece? Tudo tem energia. Então, quando a gente molda esse campo de energia através dessa respiração psíquica, quando ele interage com as energias dos ambientes, de outras pessoas, ou até energias da natureza, ele reflete o nosso padrão psíquico em um espectro multicolorido. E é justamente esse espectro multicolorido que nós definimos como campo áurico. Então, a aura de uma pessoa é o que ela pensa e o que ela sente. Então, é a sua frequência energética. E aí, nós definimos a aura como sendo o campo energético espiritual de uma pessoa que reflete seus pensamentos e sentimentos em uma faixa de cores no campo energético. Os antigos hindus, há milênios e milênios atrás, perceberam pequenos vórtices na nossa aura, que é o nosso campo de energia, que são esses portais de trânsito. Os hindus denominaram esses vórtices de chakras. Estes, através da clarividência, perceberam a presença de 7 principais vórtices, chakras, responsáveis por reger as principais trocas energéticas e o funcionamento dos nossos corpos. Nessa live de hoje, nós vamos falar da base da árvore, da raiz, da sustentação fundamental para que eu possa adentrar a mestria de outros níveis da consciência. É muito importante compreendermos que, se eu retirar a raiz de uma árvore, eu vou prejudicar os seus frutos e flores. Então, grande parte do esforço das forças contrárias está em castrar a raiz da nossa árvore. O conhecimento e a prática energética para a mestria dos nossos chakras é fundamental para que possamos realizar essa escada evolutiva da nossa consciência, impulsionando determinados níveis para que a gente consiga ter um processo de autorrealização e de desenvolvimento do nosso propósito aqui na Terra. Então vamos lá falar do chakra básico.
Então, pessoal, o que é o chakra básico? Base, energia base. É o centro de força que está na base da nossa coluna, responsável pela nossa vitalidade. É fundamental para o enraizamento energético, responsável pela absorção de energia telúrica. Lembra que falamos da respiração? Então a gente respira e exala. E quando a gente gera esse movimento respiratório, um processo de respiração psíquica também se forma. E o nosso corpo precisa tanto das energias espirituais quanto das energias básicas. Isso gera o campo magnético. Ele absorve essa energia e gera um estímulo direto. Um chakra básico equilibrado define aterramento e energia de prosperidade. Opa, vamos falar da aterramento e energia de prosperidade. Se o chakra básico é o meu enraizamento, é a minha raiz, a minha conexão com a terra, minha vitalidade, ele representa a energia que vai materializar a minha cocriação. Então, tudo no mundo precisa ser plasmado. Se eu tenho uma ideia, por exemplo, do meu canal, eu preciso adquirir aparelhos eletrônicos para que eu possa estar aqui, essa câmera. Tudo isso está na terceira dimensão e foi criado por alguém. Essa energia que tira algo do plano mental e traz para o plano da matéria é a energia básica. Opa, se é a energia básica que determina o enraizamento, a conexão com a realidade e a materialização da cocriação, o que é que vai acontecer se eu tirar a energia básica de uma pessoa? Ela não será capaz de materializar os seus planos, seus pensamentos, atitudes. Então, dentro lá da pirâmide das necessidades, não sei se alguém conhece a pirâmide de Maslow, ela vai estar no primeiro nível de consciência, no nível instintivo, procurando apenas o alimento e sempre lutando pela sua subsistência e sempre desejando, ficando presa em níveis materiais. Ela não desprende dessa realidade, dessa simulação, dessa realidade, dessa escola evolutiva chamada Terra. Portanto, atenção total. Se o seu chakra básico está desequilibrado, como você irá manifestar a sua cocriação espiritual? E aí nós temos um ponto ainda mais importante. Enraizamento. Isso é um aprendizado que eu mesmo tive na minha caminhada evolutiva. Quanto mais enraizado... E o que é uma energia enraizada? É uma pessoa que está focada no seu desenvolvimento pessoal, que está bem conectada com a realidade, bem pé no chão, vamos dizer assim. Mais intenso é o seu campo magnético, que é a mais potente barreira de proteção contra investidas espirituais inferiores. Então, uma pessoa que está muito equilibrada no seu aspecto das energias básicas, ela sofre menos oscilações energéticas, ataques espirituais, pega menos energia dos outros, descarrega com mais facilidade energias dissonantes ao seu próprio campo. Então é como se ela está bem aterrada. Imagine, por exemplo, um para-raio. Um para-raio, se ele recebe uma carga energética, ele consegue aterrar, ele consegue descarregar aquilo. Então, muito importante, porque eu, Marcos André, passei por isso, vou até falar depois para vocês, quando você perde esse enraizamento, essa conexão, você começa a ficar triste, começa a ter crise existencial, começa a ir se desconectando da matéria. Isso é muito perigoso, porque você vai perdendo esse enraizamento e você começa a ter oscilações energéticas muito grandes. Então, o equilíbrio da minha energia básica é fundamental para eu ter uma experiência bem ancorada aqui na Terra. O chakra básico está ligado às glândulas suprarrenais. Então, cada chakra está ligado a uma glândula do nosso sistema endócrino e tem relação direta com os fenômenos bioenergéticos e parapsíquicos oriundos da ativação da Kundalini. Vamos falar dessa energia da Kundalini daqui a pouco. Então, pelo que falamos, o que acontece quando eu estou com o chakra básico desequilibrado? Insegurança financeira, medos constantes, dificuldades de conexão com a realidade. Olha o que é que eu falei, estou desconectado, estou sem a materialidade, falta de vitalidade e às vezes você pode ter dores e problemas físicos na região do cóccix. Então, um chakra básico equilibrado é fundamental, ele é o primeiro passo da árvore. Como eu vou conseguir adentrar níveis espirituais se a raiz da minha árvore consciencial não está bem firmada? Outra coisa muito relacionada ao chakra básico, glândulas suprarrenais, adrenalina, instinto de sobrevivência, instintos inferiores. Quando você está com uma expressão desequilibrada do chakra básico, você pode recair nos instintos inferiores. E daí vem os vícios, compulsões e comportamentos erráticos. Por que isso acontece?
Se o chakra básico é a minha energia de vitalidade, é onde repousa a energia da Kundalini e da criatividade, existem forças contrárias ao despertar da humanidade, que vão querer que eu pegue essa minha vitalidade, corrompa ela com fluidos densos, entregue de mão beijada para esses seres. Então, o meu principal intuito para você que está aqui, que quer ampliar a sua prosperidade, a sua saúde, a sua energia, comece agora a perceber onde estão os pontos de drenagem da sua vitalidade, através de vícios, comportamentos que estão em desacordo com o seu nível mais interno, que te levam a esses desequilíbrios espirituais do chakra básico, e se compromete. Você quer ser mais próspero? Então está na hora de cortar essa pornografia, esse desequilíbrio sexual da sua vida. Está na hora de cortar esse vício. Se você realmente quer prosperar, quer encontrar autorrealização, a gente precisa entregar as muletas psíquicas, tem que tirar elas da nossa vida. Se você quer conhecer o interior dos interiores, o mergulho interno lá dos chakras superiores, você vai precisar firmar primeiro a primeira escada da nossa consciência, que é o chakra básico. Falamos da energia da Kundalini, energia poderosa, né, que foi primeiro estudada pelos yogis há milênios atrás, energia tão poderosa e que está ligada ao chakra básico e a muitos fenômenos do processo de despertar a consciência. Então vamos falar aqui um pouco da energia da Kundalini. A Kundalini é a força vital primordial, evolucionária, a energia criadora presente em todos os seres. Quando estimulamos a circulação dessa energia, ativamos a força criativa que nos habita, manifestando ela em todos os âmbitos do nosso ser. O que foi que nós falamos? Que a energia básica é a energia criadora, que manifesta na terceira dimensão. Portanto, a Kundalini, essa energia da vida, vai ser direcionada pelo nosso campo energético para manifestar. E qual é o objetivo primordial do Marcos, da Val e de você que está assistindo a gente aqui na Terra? Vós sois deuses. Podeis fazer o que faço e muito mais. Se tua fé fores maior do que um grão de mostarda, dirás para aquele monte, vá daqui para ali irá. Daí que vem a fé move montanhas. Sananda, quando esteve encarnado, falou da nossa potencialidade co-criadora. O que fazemos aqui dentro desse genoma humano? A mestria da cocriação dentro de um corpo biológico de terceira dimensão. Então nós estamos aqui para manifestar a nossa dotação criadora. Estamos aqui para manifestar, para criar. Para sermos prósperos, para manifestarmos a energia crística no plano da terceira dimensão. Superando assim os nossos traumas, registros acásticos de outras vidas, pendências e processos densos da nossa ancestralidade. Esse impulso espiritual que geramos na vida humana, as coisas humanas que conseguimos transcender, essa é a beleza da evolução. Isso é o que nos une aqui nesse momento, que une a minha missão, a da Val e de todos que estão dentro do processo de despertar. E que infelizmente muitas pessoas perdem isso de vista, Val. Perdem de vista o propósito. Porque daqui não levaremos nada. Toda essa prosperidade, tudo que a gente faz de prosperidade, de energia de troca, é simplesmente para que eu possa pegar o recurso e fazer a mensagem chegar mais longe. Porque ainda existem pessoas que precisam ser tocadas pela mensagem de que vós sois deuses, de que estamos dentro de um véu de Maia e que precisamos acordar para a nossa potencialidade divina. E é por isso que nós nos dedicamos tanto a esse trabalho. E nós temos essa energia criadora dentro de nós, e essa é a Kundalini. É a base do desenvolvimento espiritual, porque ela vai impulsionar a gente a criar. Ela é a catalisadora das mudanças conscientes no nosso campo. Ela é que vai fazer a gente se transformar, a gente impulsionar e almejar esse despertar espiritual. E aí, o que é isso aqui, gente? Embrião. Qual é a potência de uma energia que permite que uma alma se acople no embrião? Que estimula os devas, que são forças regentes da natureza, a gerarem um movimento síncrono da multiplicação celular, até que aquilo se torne, o zigoto se torne um embrião, um feto, a alma se acopla, os corpos sutis se estruturam, o duplo etérico se molda, o corpo astral, e eis que surge uma nova alma no plano consciencial da Terra. Vocês conseguem imaginar a potência dessa energia? Agora, a gente faz uma reflexão e compreende. Se eu castro essa energia capaz de dar uma vida nos humanos, seja pelo corte, pelo celibato, pela repressão, pela culpa, ou pelo desequilíbrio dos instintos inferiores, eu estou interrompendo o enraizamento de uma árvore que poderia gerar bons frutos.
A chave da manifestação humana dos níveis dos chakras inferiores é o equilíbrio. Nós precisamos encontrar esse equilíbrio e precisamos estar mais conscientes do poder que é essa energia em nossas vidas e saber melhor utilizá-la. Muitas pessoas às vezes têm entregado a sua energia, não têm compreendido que aquela energia que você está exercendo enlaces com forças densas, ela poderia estar trabalhando em favor do seu despertar, da sua autorrealização, da sua cura. Porque se ela traz uma vida para a Terra, com certeza ela pode mudar a sua vida. E agora que a gente falou de energia sexual, de trazer uma vida, vamos falar para vocês de cordões energéticos. Quem aí que não é meu aluno, que está no chat, sabe o que são cordões energéticos? Fala aí, pessoal, no chat, você sabe o que são isso? Então vamos lá. Quando eu conheço uma pessoa e a gente tem alguma interação, olá, tudo bem? Eu me chamo Marcos André. Existe uma interação do meu campo áurico com o seu. Naquele momento, se estabelece um cordão energético, um entrelaçamento. Através desse cordão energético se troca energia e informação. Só de eu lhe conhecer, estabelecer uma parceria comercial e de eu interagir com você em algum trabalho, já se estabelece um cordão, desde que haja algum tipo de afinidade emocional e de convivência. Pois bem, algum de vocês já deve ter passado, por exemplo, de você estar pensando numa pessoa, ela te ligar, ela te mandar uma mensagem. Existe alguma sintonia entre o seu campo e o dela, onde se estabelece essa comunicação. Vocês conseguem imaginar o grau e a profundidade de um entrelaçamento energético quando dois seres, através da energia da Kundalini, adentram um ato sexual? Quantidade de energia que é trocada durante esse processo? E muitas pessoas, às vezes, não dão atenção devida à importância e o zelo que você tem que ter por essa energia. Você pode permanecer, a depender do gradiente de entrelaçamento, até anos, 7 anos entrelaçado com a pessoa que você teve alguma relação sexual. Além disso, todo aquele campo psíquico áurico que ela pensa, o que ela sente, obsessores, lavas astrais e outros fenômenos obsessivos podem se entrelaçar. Marcos, qual é a base para uma manifestação de uma sexualidade espiritualizada ou equilibrada? Sentimento. Para que se haja uma troca de energia, há de se haver uma admiração, um sentimento, algo que traga aquilo para o nível dos chakras superiores, do cardíaco. A chave espiritual de uma troca de energia equilibrada é o sentimento. Muitos aqui podem já ter passado por experiências de, após um ato sexual, se sentir drenado, pesado ou carregado. Não é normal, após um ato, você se sentir cansado, esgotado. O correto é que ambos saiam energizados. E um guardião já me disse, em grande verdade, a maior magia que existe, o maior poder de cocriação, é quando duas pessoas que se amam, médiums que produzem ectoplasma, adentram um ato sexual puro de sentimentos. Aquilo ali produz uma energia criadora incrível. Então, meu intuito a falar aqui dos cordões energéticos é frisar o quão profunda é a troca de frequências entre dois campos áuricos quando você estabelece uma ligação energética, principalmente sexual. E o que vai nortear uma interação positiva é o sentimento, é a admiração, é o respeito, é o carinho. E aí o que acontece? Foi se banalizando, porque se eu banalizo essa troca de energia, eu propicio o maior acesso ao excedente ectoplásmico oriundo do ato que não está com emoções positivas. Como assim, Marcos? O que é ectoplasma? O que você está falando? Eu não estou entendendo. Vamos lá, pessoal. Todos nós produzimos uma energia vital, chamada ectoplasma. É a energia vital dos seres. Isso é produzido, pessoal, em nível celular. Quanto maior a sua mediunidade, mais ectoplasma você possui. Agora vocês vão entender por que o médium é tão assediado. Porque além dele ter uma conexão maior com o plano extrafísico, ele produz muita energia. E aí o que acontece? Para que a energia seja direcionada para propósitos espirituais, para propósitos de cocriações, criações positivas, ela precisa de um sentimento positivo, de uma frequência positiva. Então, quando eu, com a minha energia vital, que todos produzimos, médiuns produzem muito mais, estou com energia pesada, carregada, densa, não há como um mentor espiritual transmutar aquilo e levar. Ela fica num padrão de frequência umbralino. E aí, a pessoa, levada pelos instintos inferiores e por processos obsessivos, transforma-se em verdadeira bateria humana. Então, o que acontece quando
existe um ato sexual, tem a energia do sentimento, pesado, denso, que envolve esferas umbralinas. Aquilo ali vai estar carregado de uma energia propícia a ser vampirizada. O sentimento positivo é o maior campo de autodefesa psíquica que existe. Então você está bem ancorado, autorrealizado e com bons sentimentos, gerará em você um poderoso campo de proteção energética. Então falamos do chakra básico, vamos falar agora da energia sexual em si, do chakra sexual. Então, o básico, raiz da árvore, instintos, conexão com a matéria, prosperidade, e é onde fica lá a Kundalini. O chakra sexual está ligado às gônadas, que é os testículos no homem e ovários na mulher, e representa o chakra das relações, saúde, vitalidade, disposição, criatividade, energia e disposição sexual. Quando ele está bem desenvolvido, aí ele vai estimular que aquela Kundalini circule pelos seus centros energéticos. Quando ele está bloqueado, ou seja, na polaridade baixa, a pessoa vai estar desanimada, sem criatividade. Quando ele está super excitado, a pessoa vai estar com descontrole sexual. Então, quais são os desequilíbrios? Bloqueios emocionais e sexuais, dificuldade nos relacionamentos, problemas de criatividade e desequilíbrios hormonais. Eu só atraio pessoas abusivas, eu nunca dou certo nos relacionamentos. Você atrai aquilo que você vibra. Ah, não, mas eu não estou vibrando nisso. O que acontece é que você tem memórias. Você tem memória de toda a sua ancestralidade, da sua mãe, da sua avó, do seu pai, do seu avô. E a tendência, quando você não desperta a sua consciência, é sempre repetir padrões. Além das suas memórias ancestrais, você tem memórias de outras experiências encarnacionais que ficam lá no seu corpo astral. Portanto, toda essa matriz vai te levar sempre para a inércia de repetir padrões. Eu preciso transformar algo em mim para que eu pare de vibrar inconscientemente no campo do abuso, para que eu pare de atrair essas frequências para o meu campo energético. E aí a gente agora precisa falar do que é a energia sexual. Muitas pessoas pensam, né, Val, que a energia sexual está ligada somente à parte da sexualidade em si. Pessoal, energia sexual é prazer em viver, é autocuidado, é o amor que você tem consigo mesmo, é energia de cuidado pessoal, é energia de interação que você tem com o amigo que você gosta. A energia sexual não está ligado ao ato sexual em si, está ligado à interação, à relação. Então, a energia sexual é o relacionamento que você tem com seu filho, com a sua esposa, com colegas de trabalho, com familiares. É a energia do 1 a 1 e de você com você mesmo. O que é que a mestria do chakra sexual traz, pessoal? Eu tenho alegria de viver, prazer de viver, eu estou disposto, eu estou alegre. Quando a pessoa está desequilibrada nesse centro energético, ela está apática, desconectada da realidade, da materialidade. Portanto, uma energia sexual não está diretamente relacionada somente ao ato sexual em si, e sim ao desenvolvimento das relações, do prazer em viver e do cuidado que eu tenho para comigo mesmo. E é isso que eu venho trazer. As nossas memórias impactam o funcionamento dos nossos chakras profundamente. Como assim, Marcos? Vamos dar aqui um exemplo. Digamos que você tem, na sua relativo temporal passado, uma encarnação como padre, onde você fez um voto de celibato. Então você fez um contrato que fechou a sua energia sexual e a manifestação das relações aprofundadas da sexualidade. Ora, isso vai gerar um desequilíbrio. Quando for nessa sua encarnação, você vai manifestar questões que você não vai identificar de onde vem. De repente, seus relacionamentos não dão certo, você não consegue aprofundar, você manifesta problemas, às vezes, de impotência, de baixa libido, de frigidez. Quando a gente abre o histórico encarnacional, a pessoa fez um voto de celibato em uma outra vida e aquilo ali está impactando a manifestação dela, ela precisa liberar aquilo. Em outros casos, o voto que ela fez de castidade ou de celibato em outra existência faz com que nessa vida a consciência queira experimentar essa energia e em vez de fechar, vem desequilibrado. Aí a pessoa se envolve com pornografia, sexualidade descompromissada. Então, uma memória de outra vida pode impactar de duas maneiras, ou pelo excesso ou pela falta. E aí, quando você
não mergulha no seu nível interno, não faz a limpeza dessas memórias, não busca o seu desenvolvimento consciencial, você vive refém dos grilhões das suas memórias celulares. Se você vem, por exemplo, de um histórico feminino, onde muitas mulheres da sua família foram abusadas, você vai manifestar vários bloqueios para com a energia sexual. E se você não trabalhar o feminino da sua ancestralidade, você nunca vai desenvolver um relacionamento profundo, espiritual e quântico nessa troca energética com seu parceiro, com seu esposo. Então é importante a gente ter essa compreensão, porque existe uma manifestação de sexualidade espiritual, onde você não vai estar no orgasmo de um chakra ali instintivo, mas sim numa ressonância de corpos que vibram dentro de um padrão guiados e sintonizados pelo sentimento. Quão longe nós não estamos disso, né, Val? O quanto a nossa sociedade, com as músicas, com a cultura, perceba o que aconteceu nos últimos 30, 40 anos, como foi vindo uma densificação do planeta, da psicosfera e desse processo. E aí aqui, eu quero abrir um grande parêntese. Cadê as mulheres aqui que já ouviram falar das sacerdotisas? As grandes sacerdotisas de outrora. Pessoal, qual era a função das sacerdotisas, do raio escarlate que a gente fala tanto? Para que se acople um espírito de alta magnitude, um mestre, um avatar, algum ser da ordem micaélica crística, é necessário um gradiente energético para que aquela alma consiga acoplar no corpo biológico. O sexo alquímico, a troca sexual, dentro de um preceito espiritual, nos conhecimentos das sacerdotisas, visava permitir o acoplamento de avatares cósmicos. O ato sexual era algo sagrado, venerado, queria trazer uma consciência para o mundo. Entendem agora por que essa energia foi deturpada? Porque se eu tiro o sentimento, se eu tiro o equilíbrio desse ato sexual, espíritos de alta magnitude vão ter dificuldade de moldar o perispírito e se acoplar aqui na Terra, gerando várias disfunções. Então, às vezes, espíritos dimensionais não conseguem se acoplar. Espíritos de alta elevação espiritual aí se manifestam em espectros de autismo e, às vezes, outras manifestações. Isso é apenas um dos casos. Muitas vezes, aquela consciência está vindo somente para desenvolver o processo humano sem se vincular às emoções e ao plano mental. Cada caso é um caso. Mas vejam como seres muito elevados vão conseguir se acoplar na Terra se o sexo está envolto de drogas, álcool, instintos inferiores. Não é, pessoal? Como é que vai acoplar um espírito de luz? Ali tem uma frequência de umbral cheio de obsessor. Não tem como o espírito de luz descer ali, pessoal. Só um pouquinho, Marcos. Só um minutinho. Só queria falar uma coisa. É mais uma manipulação que está havendo e que as pessoas não estão percebendo. Isso é muito sério. E uma outra coisa que eu queria colocar aqui para você, talvez dizer aí, é que a maioria das pessoas, elas, quando despertam, começam a trabalhar muito o chakra coronário e a pineal. E aí começa a haver esse desequilíbrio da estrutura. Chakra básico é estrutura. Então, gente, o que o Marco está falando aqui é muito importante. Divulga essa live, compartilha o máximo que você puder. Por favor. Porque é um assunto muito importante e que pouca gente tem falado. Se fala de despertar da Kundalini, de ativação de pineal, mas não se explica o porquê. E ele está dando uma aula aqui para nós. Então prestem bem atenção e saiam dessa manipulação. Sexo liberado, trisal, não sei mais. Gente. Vou virar monge, não quero mais relacionar. Eu vou falar das crenças aqui, que aí é outro erro, que aí você se desconecta da estrutura da vida. Deu exatamente isso. Isso mesmo. Estrutura. Preste atenção. E a estrutura está ligada, sabe o quê? A coluna vertebral. E o chakra básico, eu costumo dizer nas minhas aulas, Marcos, que é o chakra do BO. É onde dá muito BO. Financeiro, medo de morrer, insegurança, depressão. Porque a maioria das pessoas está presa lá, né, Val? A maioria das pessoas está presa no chakra básico. E aí o que acontece? Ou você deturpa a energia, ou você castra. E aí ninguém encontra o equilíbrio. Eu tenho certeza absoluta, que se as pessoas soubessem
o quanto a energia básica é importante no despertar da consciência delas, elas iam focar o trabalho delas na raiz da árvore. Porque aí, a consequência natural disso vai ser o florescer da sua capacidade parapsíquica. Vai ser o desenvolvimento equilibrado da sua espiritualidade. Quais são os desequilíbrios, os BOs que dão no chakra básico? Quais são as memórias, frequências que geram? Primeira coisa, pessoal, presta atenção nisso daqui. Não queiram passar por isso. Pelo amor de Deus. Síndrome estelar. Ai, porque é só as estrelas, porque é tudo das estrelas, eu não preciso de elemento, eu não preciso de nada aqui da Terra, eu tenho proteção divina, nada da Terra faz sentido. Desconectou. Pessoal, quando você entra no síndrome estelar, o teu magnetismo cai. Você sofre ataque atrás de ataque. A sua prosperidade tranca. Você começa a ter problemas de saúde física. Você fica desvitalizado. Aí vem depressão, crise existencial. Porque não tem aterramento, magnetismo. Eu passei por isso aqui. Eu tenho propriedade para falar. Minha frequência começou a subir. Eu fui perdendo contato com o magnetismo da Terra. Não me relacionava mais com ninguém. Não vivia a vida, não saía, era só trabalhando, fazendo vídeo, trabalhando, não saía de casa mais, só meditando. Ataque atrás de ataque. Até que veio uma consciência da minha fractalidade e falou, você precisa de ter um relacionamento, você precisa ser humano. Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês aqui. Se fosse pra você ser das estrelas, você não tinha descido aqui. Se desceu, é importante a experiência humana. Senão você tinha ficado lá em cima, tinha ficado lá. Nas naves da Confederação do Comando Estelar. Se desceu para cá, é evolutivo viver a condição humana. Eu passei por muitos aprendizados na minha vida, e depois de muitos reveses e aprendizados pessoais, ficou muito claro que a hierarquia queria de mim, que é o seguinte, não é para você fugir da condição humana em hipótese alguma, é para você transcender. Não vale saltar etapa. Relacionamento é importante. Não vale saltar essa etapa porque ela é difícil, dolorosa, porque você tem que lidar com as suas sombras, a sombra do outro. Não pode abrir mão de tudo, vou fazer tudo de graça, vou fazer caridade. E cadê a tua materialidade? Cadê o pão de cada dia? Cadê a energia equilibrada? Síndrome estelar é a cilada que pega todo o meu espiritualista. É o trabalhar lá da pineal, do coronário e se esquecer de que você tem boletos que você não encaminha. Os obsessores você encaminha, o boleto não encaminha. O cartão de crédito não, a conta de luz, você está na Terra. Se você está na Terra, você tem que viver a experiência humana, tem que amar as pessoas, abraçar as pessoas, é isso. Tem que acolher, tem que entender a condição humana. Eu tive um duro aprendizado e eu toco muito, mas muito nesse assunto. Principalmente quem é aluno meu sabe que eu bato nisso aqui, porque eu passei por isso para eu poder aprender. Quem está no caminho terapêutico, a gente às vezes passa pelo deserto para poder compreender a dor das pessoas. Então eu passei por isso aqui e estou dando aqui esse alerta grande. Outro ponto que drena a energia do chakra básico é o vício. Vício é um contrato com as forças do embaixo, um contrato de doação de energia. Então, pessoal, se você quer prosperar, corta o vício. Corta agora. Marcos, o que é um vício? É tudo aquilo que se você tirar, vai pesar. Então, existem pessoas que, se não beber no final de semana, não consegue se divertir, etc. Já é um vício. Mas é só final de semana. Já é um vício, porque aquilo está na minha rotina. Está começando assim entranhar e gerar uma dependência. A chave do vício é dependência. Tudo aquilo que está desequilibrado no seu campo, aí vai pornografia, masturbação, cigarro, álcool, drogas, a gente nem se fala em relação a isso. Tudo que gera dependência. Atenção, pessoal, jogos eletrônicos, tudo que está gerando dependência. E aí o que é um vício? Ele é um furinho na sua energia que está sendo drenada, na sua vitalidade e prosperidade. Então, começa. Qual é o primeiro passo? Eu tenho que reconhecer. Qual é o segundo passo? Eu tenho que buscar um tratamento e alguém que possa me auxiliar. Se eu não estou conseguindo por conta própria me desvencilhar disso, é a humildade de pedir ajuda, de recorrer a um trabalho terapêutico, de recorrer a um médico da terra, de recorrer a um psicólogo. Mas tem que reconhecer. Se eu não reconheço, eu estou no auto-engano, aí não tem como eu trabalhar esse nível consciencial. Registro de escravidão e servilismo. Então eu só quero fazer as coisas de graça, as pessoas me pedem, eu faço tudo de graça. Às vezes eu faço o que os outros me pedem, eu não sei dizer não. Eu estou numa posição repetindo uma memória de escravidão no meu campo. Registro de perda, escassez e voto de pobreza. A pessoa acha
que ser pobre é sinônimo de evolução espiritual, sendo que a gente veio aqui para manifestar a abundância e crescer e propagar a energia criadora do universo. Perda, quando eu tô com essa memória aberta, tudo começa a quebrar em casa, começa a ter prejuízo financeiro. E escassez, o dinheiro chega e some da sua mão. A prosperidade vem e ela não fica em você. É como se a energia estivesse, saindo. Isso manifesta também dificuldade de perda de peso, porque o alimento também pode manifestar essa memória. E aí, nós temos todas as memórias inferiores, que é o quê? Raiva, medo, ódio, reatividade e territorialismo. Pessoal, reatividade está na contramão da condição humana espiritual. Se você é espiritualista e que fala assim, bateu, levou, primeiro você entende por que o externo mexeu com o seu interno. Aí você internaliza aquilo. Porque assim você evolui. Depois, você busca a paz. Entrar em paz. Você não pode agir com raiva, com visceralidade. É uma condição humana muito inferior. Ah, o outro me feriu, eu vou ferir o outro. Você tá um macaco ainda, cara. Interromper um pouquinho, Marcos. Essas emoções densas que o Marcos está falando, elas são emoções primitivas e elas estão no plano da ilusão, do mundo da ilusão. Quando a gente acha que o outro está fazendo algo contra nós, e a gente sente raiva, vergonha, medo, tudo isso é o mundo da ilusão. O plano da evolução ele vai começar a partir da coragem de você se olhar. Prestem atenção nisso também. Perfeito, Val, perfeito. E aí, o que acontece? Se eu tenho uma orientação mais interna, eu não estou dizendo que a gente não vai, às vezes, sentir raiva de uma pessoa que trai, mas aquela raiva é baseada numa expectativa. Mas você precisa não entrar na reatividade, que é reatividade. Bateu, levou, não é assim. Eu tenho que entender, por que eu estou com raiva? Ah, é porque eu criei uma expectativa sobre essa pessoa. Então, a responsabilidade é minha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar a minha paz. Depois que eu estiver em paz, eu vou tomar uma resolução. Qual é a resolução? Eu vou cortar relações com essa pessoa, etc. Eu vou perdoar porque eu não quero carregar essa mágoa. Então eu não estou dizendo aqui que se você sente raiva, você não é evoluído porque eu sinto raiva, você, todo mundo sente. Tem coisas que se indignam a gente. Agora, como eu vou reagir a isso é o que vai determinar o meu grau de equilíbrio. Que é o quê? Paz. Adquiro a consciência do porquê daquela emoção inferior, daquela sensação, e aí eu entro na resolução. Isso aí, Val, foi uma coisa que os meus mentores falaram durante a canalização. Todas as suas atitudes têm que ser baseadas em paz, consciência e resolução. Primeiro, se algo perturbar a minha paz, eu já ganho ela. Porque nem uma atitude, projeção cocriacional sem paz vai ser crística. Você está fora. Então, primeiro eu adquiro a paz. Com a paz, eu adentro o reino da consciência. Eu vou ter consciência do porquê eu perdi a minha paz, do porquê aquilo aconteceu. Quando eu estou com paz e consciência, aí eu posso agir. Aí eu entro na resolução daquele problema. Então, nada na nossa vida pode ser tomado sem paz, consciência e resolução. E esses sentimentos aqui, raiva, medo, ódio, reatividade, territorialismo, é tudo falta de paz e de consciência. E a gente precisa entender isso.